Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Poleflex. Olá, pessoal. Mais um encontro nosso aqui para tirar as dúvidas falar um pouquinho sempre de vedação. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Que as vedações podem ser encontradas aí em diversos locais. E hoje a gente está com algumas participações também. Graças a Deus o nosso número de seguidores vem aumentando. Continue, pessoal. E juntei algumas dúvidas aqui. Vamos tratar um pouquinho desses assuntos para colocar em pauta, falar mais um pouquinho daquilo que a gente sabe fazer, né? Muito bem. O Tiago de Santa Catarina, ele pergunta, aonde podemos encontrar as vedações? Bom, normalmente, em 90 e tantos por cento dos casos, as vedações você não percebe, você não as vê. Mas vamos lá. Para quem mora em casa ou apartamento, enfim, que conhece um hidrômetro, desde lá do portão da casa tem um hidrômetro lá dentro, tem meia dúzia de vedações lá dentro, meia dúzia de tipo de borracha lá dentro, que vedam o hidrômetro, Sim. que fazem com que o hidrômetro movimente. Aí você vai dentro de casa, você vai ter dentro das torneiras, todos os registros da casa, você vai ver a aplicação numa caixa d'água, num compressor do ar-condicionado ou da geladeira, nos botões do fogão, que são aplicações extremamente sérias, né, para se fazer, porque não pode vazar gás, né? Então você encontra isso dentro de casa, né? Na parte automotiva você vê desde as rodas dos carros, as vedações com retentor, aí para dentro do motor e as juntas de motor, todas elas de borracha, ferro com ferro não veda, plástico com plástico não veda. Já tem borracha no meio para poder fazer essa vedação, esse direcionamento do fluido. O fluido pode ser qualquer coisa, que tenha que ser vedado, dirigido ou estancado. Isso a gente está falando de uma pequena cadeia, né? Porque aí podemos encontrar dentro do celular, calculadora, computador. Tudo que exija a vedação, que exija seja algo, seja impermeável, tem que ter uma borracha no meio. Que tipo de borracha? Vai depender do que vai ser vedado. Para cada fluido tem uma borracha desenvolvida já para cada tipo de aplicação. Para o gás freon, que é refrigerante, que é gás que trabalha com ar-condicionado e tal, é um tipo de borracha. Para gasolina é um tipo de borracha. Para água é o tipo de borracha. Para água salgada é o neoprene. Por isso que tem as roupas de neoprene para mergulhadores. Aquela borracha do mergulho é feita de neoprene, porque é que mais resiste ao sal, ao sol, enfim. Para cada aplicação, para cada fluido que vai ser vedado, é uma borracha específica. Específica para isso. Isso. Mas podemos encontrar em vários, extintor de incêndio, o pessoal que não gosta muito de dentista, aqueles motorzinhos do dentista ali, todos eles têm 2, 3 tipos de microanéis de borracha para vedar a água que joga na sua boca, o motorzinho que está saindo água, a cadeira que sobe do dentista, tudo isso tem uma borracha escondida em algum momento ali. É isso aí. A próxima pergunta veio de São Caetano. É o Ronaldo. Ele pergunta para nós qual que é a diferença entre a borracha natural e a borracha sintética. A borracha natural veio da seringueira, né? Isso no século XVIII já foi criado. As vedações antes disso eram feitas de aço, né? Os anéis de aço. E depois disso começaram a ser feitas com borracha natural, que é extraída da seringueira. Mas a borracha da seringueira ela tem uma baixa resistência química, a abrasão, ela só tem muita resiliência, ela tem uma resistência, elasticidade grande, mas ela não resiste muito ao ataque químico, à abrasão, né? Se você precisar raspar a borracha em algum tipo de aplicação, um cilindro, alguma coisa, ela não tem boa. E aí foram criadas as borrachas sintéticas, que são borrachas derivadas do petróleo. Aí entra SBR, NBR, neoprene, NBR é a nitrílica, Viton silicone, HNBR, que é borracha hidrogenada, que é nitrílica hidrogenada, para baixíssimas temperaturas, enfim. Para cada aplicação, tem um tipo de borracha específica desenvolvida. Se você trocar esse tipo de borracha, não esquecendo de analisar a sua aplicabilidade, você pode criar um problema sério. Sim. Se você trabalhar com uma borracha nitrílica, ao invés de trabalhar com Viton, por exemplo, a nitrílica trabalhando com gasolina, ela quintuplica o tamanho. Ela incha muito, né? Ela pode travar um circuito, ela pode travar
o bloco do motor, aquele anel do bico injetor, sim, vai um anel de Viton ali. E alguns mecânicos já tentaram colocar um anel mais barato, que não fosse o Viton. O anel incha tanto que o bico injetor trava no bloco do motor, e para extrair esse bico injetor, para lavar o bico injetor, limpar, chega a trincar o bloco do motor. Resumindo, é assim: para cada tipo de aplicação, precisa se estudar que tipo de borracha que foi mais testada e a mais adequada para a aplicação. Ah, ótimo, isso aí. O Carlos de Jundiaí, ele faz uma pergunta interessante. Qual a diferença de uma gacheta para um retentor? A gacheta é um vedante também, pode ser para vedação hidráulica e pneumática. Eu vou dar um exemplo fácil, para o pessoal entender. Toda roda de carro, seja qualquer carro, até um carro elétrico, precisa ter um retentor nesse eixo da roda, que ela vai fazer com que a lubrificação de dentro, estou falando do retentor agora, a lubrificação que tem dentro do circuito de óleo que tem dentro do eixo dessa roda, para ela não sair para fora da roda, tem que ter um retentor. O retentor, ele tem uma mola. Essa mola está dentro do lábio do retentor. Essa mola faz com que o lábio fique sempre apertada no eixo virando. Você imagina a rotação que tem um eixo de um carro, de uma roda, nas 4 rodas. A rotação que tem o eixo do carro. Então, nós temos que ter lá uma vedação com mola. Se ela não tivesse mola, a própria rotação ia desgastando esse lábio. Sim. Então, o retentor está sempre trazendo esse lábio próximo ao eixo, com o aperto necessário para que não haja vazamento de óleo. A gente vê muito isso, às vezes, na roda de um carro vazando óleo. É porque o lábio do retentor já gastou e está na hora de trocar essa peça. No caso da gacheta, são para vedações hidráulicas com uma pressão um pouco maior. Vou falar um pouco de pressão. Pneumática, a pressão é mais baixa, né? A vedação pneumática é para pressão mais baixa. Quando você usa para vedação pneumática, se usa borracha, porque ela suporta bem a pressão pneumática, que é aquela de ar, certo? A pressão feita com ar comprimido. O mais adequado são gachetas de borracha. No caso da pressão ser mais alta, vocês estão vendo aqui que tem um cilindro aqui nessa caçamba desse caminhão aqui. Aqui é uma vedação hidráulica. Vocês imaginam a pressão que tem que ter esse cilindro para expulsar a força que tem que ter esse cilindro para levantar essa caçamba, que deve ter 8 toneladas de material aqui dentro, apenas um cilindro impulsionando essa caçamba para poder descarregar o que ela tem dentro. Então, isso aqui é uma vedação hidráulica. Aqui se usa gacheta, poliuretano, provavelmente porque é uma pressão muito alta e é uma pressão hidráulica. O óleo, tem óleo aqui dentro, aqui não é ar. O ar não conseguiria levantar esse pistão. O que levanta esse pistão é a pressão do óleo. Esse carro tem um comando hidráulico que aciona todo o circuito hidráulico de força do caminhão através de comandos que vai mandar o óleo para lá. Quando o motorista manda o óleo aqui para esse cilindro, para esse pistão, o pistão começa a colocar essa haste para fora, que é o que issa essa caçamba desse caminhão. Então, resumindo, retentor, ele estanca lá um óleo que não tem nem pressão na roda do carro, ele tem a mola, o retentor tem mola. Toda peça que você vê, tem um eixo no meio, ele tem um diâmetro, diametral, ele tem uma mola, é um retentor. No que tiver pneumático, pode ser no caso do retentor. No caso de gacheta, pode ser de borracha ou poliuretano. Gacheta de borracha, a pressão de ar, é para pressão pneumática. Gacheta de poliuretano são as gachetas que resistem mais à pressão hidráulica, que é com óleo. Você consegue pressões desse tipo aqui que eu mostrei, de trator, de haste de trator, de pá carregadeira, essas coisas, a pressão é hidráulica. E para a pressão hidráulica, o mais indicado são gachetas de poliuretano, que resistem mais à pressão. A gente pode até trazer numa outra pauta, até para depois criar um assunto bem mais específico sobre isso, para o pessoal entender um pouquinho também, sobre as próprias gachetas, né? Que existem diversos modelos de gacheta, para que serve, para que não serve. A gente pode ser uma próxima pauta que vai ser interessante, pessoal.
A Cíntia do Rio de Janeiro, ela pergunta qual a diferença, vocês estavam falando agora um pouquinho, né? Que é da vedação hidráulica e pneumática. Exatamente. A pneumática com ar, para pesos e pressões mais baixas, se faz com borracha nitrílica normalmente. Pode ser um anel, pode ser uma gacheta de borracha nitrílica. Então, hidráulica e pneumática é ar e óleo. É ar e óleo. E é para pressões menores o ar. Para pressão maiores, você consegue com óleo, e a gacheta tem que ser feita de poliuretano. Para ter mais resistência. Para ter mais resistência à Sim. pressão hidráulica. E aí, falando um pouco desse assunto, né, que é gacheta, retentor, o Rafael de Bauru, ele quer saber o que é um raspador. É o meu xará aí, o Rafael? O Rafael, seu xará. O Rafael é o seguinte: o raspador não tem função nenhuma de vedação, ok? O raspador, a função dele, eu vou dar outro exemplo aqui do caminhão, ó. A gacheta está mais ou menos aqui, ó, no meio aqui desse cilindro. O raspador, ele fica bem aqui, na pontinha. Para quê? O raspador serve para, quando essa haste sair para fora, não sair nenhum resíduo de dentro do cilindro. E quando esse cilindro sai para fora, isso aqui enche de pó, de sujeira, de terra, enfim, poluição. Quando isso aqui vai voltar, que vai entrando a haste, tá vendo? Ó? O raspador, ele raspa a haste, ele não permite que a sujeira entre dentro do circuito. Ele faz como se fosse um filtro, né? Ele raspa a sujeira saindo e raspa a sujeira entrando. Ele mantém a haste sempre limpa. Ele só serve para isso. Ele não é uma vedação. Sim. Ele é um protetor para fazer com que a sujeira, quando não se acumule naquele local, né? Quando a haste estiver recolhendo, ele vai raspando essa haste para que a sujeira não entre dentro do circuito. Sim. É para isso que serve. Pode ser com carcaça metálica, o raspador, pode ser ele feito só de borracha, enfim. Ele tem o formato de uma cunha. É diametral também, espécie de uma cunha, ele raspa essas hastes. Todos os cilindros hidráulicos, pneumáticos, na extremidade da saída da haste tem um raspador. Serve apenas para raspar a possível poluição, a sujeira que ficou quando ele está trabalhando para fora do cilindro. Quando ele for entrar, ele vai raspar. Porque essa sujeira, se ela for contaminando, ela vai. Se não tivesse o raspador, o que acontece? A sujeira entra e começa a prejudicar o lábio da gacheta que está trabalhando, que está vedando. A sujeira começa a entrar no lábio, onde começa a vazar o óleo no cilindro. Ele faz uma proteção ali, É uma proteção. Ele vai estar sempre raspando, deixando a sujeira para fora do cilindro. Não pode entrar sujeira para dentro do cilindro. Entrou sujeira, começa a prejudicar a vedação, começa a riscar o cilindro, começa a impregnar dentro do lábio da gacheta. Sim. E aí, cada vez que vai sair o cilindro, se não tivesse o raspador, ele vai riscando até a haste com essa sujeira aí. O raspador serve para deixar realmente a sujeira para fora. É para isso que serve o raspador. O interessante é realmente o pessoal entender que a vedação vai muito mais além do que só um anel de vedação, né? Vedação é um mercado muito amplo, desde a linha de anéis. Depois a gente vai trazer também um pouco de alguns itens que a gente faz na linha especial, que são itens muito específicos e fogem muito do que o pessoal acha que é o tradicional, que é um anel que veda, um anel, uma arruela. Para todo mundo entender um pouquinho do diferencial do que é a vedação. A gente está falando um pouco, né? Estamos dando uma entrada apenas onde é que é utilizado. Sim. Eu dei o exemplo da casa, do fogão, do hidrômetro. Os carros. Nos carros, né? Nas suas vedações dos carros, como é que fala? Das juntas de motor e tal. E nas próximas gravações nós vamos detalhar em cada aplicação que tipo de material que é mais adequado. A gente vai falar isso na próxima gravação. Entra no nosso site, que é o www.poliflex.com.br. Lá tem o nosso canal de atendimento via direto para o WhatsApp, e-mail. O que vocês precisarem de dúvida é só mandar, e no próximo encontro a gente traz as dúvidas. A ideia nossa é fazer uma explicação por semana, né? Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo e que vai nos ver, que já sabe mais ou menos o que utilizam e tal, né? Então nós estamos há mais de 30 anos no mercado e estamos em talvez centenas de segmentos diferentes com borracha. A gente tem muita curiosidade para contar para vocês. No próximo encontro a gente vai começar a contar novidades, coisas interessantes que aconteceram por conta das vedações mal escolhidas, enfim. Tem coisas interessantes que vão vir aí. E o que a gente quer é que o pessoal entenda a importância da vedação, né? Exatamente. Ela não aparece muito,
mas ela é de crucial importância. Sim. É Isso isso? aí. Pessoal, mais uma vez, obrigada. E a gente fica aí à disposição de vocês. Entrar no nosso site. Nosso site, Eni, www.poleflex.com.br. tem telefone, tem tudo lá direitinho. Tem sim. Temos um pessoal altamente qualificado para responder. Entrar nessa área de Nosso vedação. atendimento é humanizado, o pessoal responde muito rápido, então a gente fica à disposição de vocês aí. A gente não gosta muito de IA, não, nessa hora de Não. responder para vocês, não. Eu também não Exatamente. gosto, eu também não gosto, então a gente não vai fazer isso, não. Entra no link, pessoal, dá uma curtidinha lá no canal. Converse com a Eni. Converse com o Rafael. Ela conhece tudo de borracha. É isso aí. Valeu, obrigado. Obrigada, gente.